Olá, meus amigos, eu sou o Felipe, sou um estudioso do direito administrativo e estou aqui, tal como vocês também devem estar, isolados em casa. E como acabou o chocolate, são meia-noite e 10 da noite de sábado, quero trocar mais ideias sobre o direito administrativo e a pandemia em razão desse novo coronavírus. Meus caros, basicamente gostaria de trazer algumas reflexões a respeito dos princípios constitucionais da administração pública e como eles se relacionam com a nossa realidade. E faço isso para abrir um debate que talvez interesse para todos aqueles que dependem do Estado de alguma forma para sobreviver, ou seja, todos nós. Não há nenhum momento na nossa realidade que nós não tenhamos alguma interação com o Estado, seja por necessidade de serviços básicos, serviços essenciais, seja por algo banal em que o Estado tenha responsabilidade de prover, tenha um dever de prover, ou propriamente um monopólio dessa atividade. Logo, não temos outra alternativa senão buscar um bom relacionamento com esse Estado. Entenda-se bom relacionamento, basicamente cumprir com nossos deveres fundamentais de pagar imposto, de votar, de alistamento militar, etc., para que possamos assim exigir que os direitos fundamentais do ser humano seja atendido por aqueles que estão se utilizando na máquina pública, daqueles que operam a máquina pública, que são os governantes, que de tempos em tempos nós temos a oportunidade de escolher se mantém nas cadeiras que ora ocupam ou se trocamos porque pensamos que novas propostas podem ser melhores para o nosso futuro. O que tem acontecido é que nessa realidade totalmente inédita, pelo menos na história recente, pelo menos nessa geração que está testemunhando toda essa situação em escala global, jamais viveu uma paralisia tão grande. Essa paralisia, apesar de ser inédita, não é algo totalmente impossível de ter sido programada ou absurdamente distanciada de qualquer previsibilidade. Lembro de um livro chamado Laws of Fear, do Cass Sunstein, quando ele tratava do princípio da precaução, usando o exemplo do governo Bush e a falácia ad terror, né? Por que o Bush, o filho, conseguiu se reeleger? E a grande razão foi porque julgou com a ideia de precaução, né, que trouxe um medo para as pessoas de que um outro governante, na época era o Al Gore, não pudesse ter condições, tal como ele teve, para lidar com o ato de terrorismo da envergadura do atentado às torres de 11 de setembro. Ou seja, dentro de uma situação inédita na realidade dos Estados Unidos, um governante teve uma vantagem em razão do medo que a população teve da ausência dessa única pessoa que simplesmente, tal como os outros cidadãos americanos, testemunhou aquela atrocidade que foi conseguir derrubar as duas torres do World Trade Center com aviões e matando milhares de pessoas. Sem dúvida, foi um episódio traumático que trouxe impactos, primeiramente de vidas humanas, impactos psicológicos, certamente a todos que estavam ali em volta, de maneira direta e indireta, impactos econômicos, impactos sociais, impactos de própria adaptação de cultura, né, na ideia de defesa dos Estados Unidos contra ofensores em seu próprio território. Antes disso, até onde eu lembro, teve o episódio do assassinato do John Kennedy e antes o episódio do ataque a Pearl Harbor. Ou seja, por mais que tente se controlar absolutamente tudo que acontece no mundo real, a nossa história de humanidade, não precisa nem ser história recente, demonstra que esse controle nada mais é que uma expressão de insegurança humana que quer se desenvolver muito além da sua capacidade, né? Nós temos esse anseio em razão de uma disputa de
tempo, que é comum a todos, de ser melhor do que o outro, para que, de certa forma, aproveitemos mais esse mesmo tempo que é comum. Algo que, logicamente, é um auto-engano intersubjetivo, porque aproveitando ou não esse tempo, nós estaremos perdendo muito desse tempo para querer depois ter mais tempo justamente para ficar de forma, não digo ociosa, mas ficar de forma disponível ao tempo que nos resta. Nós tivemos aí um exemplo clássico do grande atleta do basquetebol americano, que é o Kobe Bryant, que teve um sucesso avassalador na carreira, brilhante, e por um acidente infeliz, por uma fatalidade que pode acontecer com qualquer um de nós, quando ele finalmente passou de fase para aproveitar aquele tempo que ele buscava de desenvolvimento, a sua vida se encerrou. Temos, logicamente, outros tantos exemplos positivos do outro lado dessa moeda, como podemos pegar o cientista Stephen Hawking, que superou a expectativa de vida em razão da doença que ele sofria e aproveitou o tempo muito além daquele que a própria ciência tinha como expectativa, e ele próprio certamente sabia que viveu muito mais do que o comum para as pessoas que sofrem dessa doença. Mas dentro dessa perspectiva de novidades e superações, e muitas vezes de dúvidas sobre o que fazer em razão do inédito, nós temos que pensar que esse inédito vem de encontro àquilo que se está acostumado, à repetição que nós observamos no nosso dia a dia, está regulado num sistema jurídico, e esse sistema jurídico continua vigente, mesmo com situações que jamais aconteceram antes, como essa de pandemia e necessidade de reclusão para que se mantenha o sistema de saúde minimamente sustentável, para que não ocorra um colapso do próprio sistema em nome da segurança de todos. Mas esse nome da segurança de todos, ou seja, a visão objetiva da saúde como sistema, ela de fato prepondera sobre a saúde subjetiva, ou seja, o seu bem-estar, o meu bem-estar. Como nós podemos observar isso à luz do direito administrativo? E faço essas reflexões de forma não pensada, de forma aqui imaginada, realmente como um debate em que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês todos, e gostaria de apenas fazer um recorte, que é observá-las a partir dos princípios da administração pública, que é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.